casa. Hoje estamos dando início ao nosso Setembro Amarelo. Privilegiamos falar sobre a valorização da vida. Então eu quero chamar para compor a nossa mesa a doutora Maiara Aguiar e o Leonardo Simões, palestrante espírita. Primeiramente, para começar a nossa noite, farei uma leitura para harmonizar o ambiente onde nos encontramos, do livro A Vida Conta, psicografado por Francisco Félix Xavier, pelo espírito de Maria Dolores. Nunca esmoreças. Alma fraterna, recorda. Os momentos infelizes parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão. Ribombam trovões no espaço. Coriscos falam da morte. Passa irado o vento forte, tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro. Cai a enxurrada a correr, mas finda a borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida. Se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora é de tempestade, há um novo dia amanhã. Então, depois dessa prece tão linda pelo Espírito de Maria Dolores, vamos procurar agora nos conectar com a espiritualidade amiga. Quem quiser pode fechar os olhos para que possamos fazer melhor essa conexão. Pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, que junto com os benfeitores dessa casa tragam para este ambiente os espíritos amigos, para que eles possam renovar as nossas energias, trazer boas vibrações para que nós, encarnados e desencarnados que aqui vieram, possam escutar um pouco mais sobre o quão importante é a vida. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos entender a importância de estarmos aqui presentes, vivendo esta vida, uma vida cheia de alegria, de felicidade, de percalços, mas, como diz a oração de Maria Dolores, amanhã é um novo dia, o sol vai brilhar novamente. Que nós possamos, então, aproveitar esses momentos para refletirmos sobre a importância da vida. E que os benfeitores amigos tragam para os nossos palestrantes hoje a intuição necessária para que eles falem com o coração, com o amor, trazendo para nós os ensinamentos necessários para vencermos as dificuldades do dia a dia. E assim, já certos da presença amiga, divina, pedimos permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. Podem sentar, por favor. A vida, viver, é um desafio sublime. O suicídio pode ocorrer em qualquer fase da vida
e tem efeito cascata que impacta família, amigos, colegas, comunidades e sociedade. O objetivo do Setembro Amarelo é ampliar a compreensão do comportamento suicida e das medidas preventivas, de acordo com a ciência e da consoladora doutrina espírita. Então, programamos para este setembro a presença, toda sexta-feira, de um palestrante da área de saúde e de um palestrante da área espírita, que vai trazer para nós o consolo necessário para darmos conta desse nosso dia a dia. Então, quero apresentar para vocês a doutora Maiara Aguiar, psicóloga clínica pela PUC de Minas, neuropsicóloga, mestre em saúde coletiva pela UFES, com pesquisa na área de suicidologia, psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial de Espera Feliz, Minas Gerais, psicóloga clínica no Espaço ou Consultório em Guaçuí, Espírito Santo. Leonardo Simões também é médico, cardiologista lá em Espera Feliz, mas hoje ele está aqui representando o Centro... Como é o nome do centro? Paz, Amor e Caridade. Centro Espírita Paz, Amor e Caridade. Paz, Amor e Caridade de Espera Feliz, tá? Então a nossa dinâmica vai ser o seguinte: vocês lembram daquela caixinha que ficou 1 mês e meio lá fora, onde nós colocamos, coloque aqui a sua dúvida sobre o suicídio? Então, todo mês de setembro, essas perguntas que vocês colocaram ali, as suas dúvidas, serão respondidas pelos palestrantes, tá? Então, nós preferimos fazer assim para que vocês pudessem colocar as suas dúvidas, né, os seus questionamentos. Então, foi dividido entre uma parte para a parte da saúde e uma parte para a doutrina espírita. Então, o tema de hoje, das nossas perguntas, é: qual a parte que me cabe? Qual a parte que cabe a cada um de nós nesse confronto entre a vida e o suicídio, né? Como valorizar a nossa vida? Então, eu vou primeiro perguntar para a doutora Maiara. Maiara, uma pergunta que apareceu lá na nossa caixinha dizia assim: por que é a depressão a causa de tanto suicídio? Boa noite a todos. Boa noite. É uma honra estar aqui novamente pelo 2º ano consecutivo. O ano passado estivemos aqui falando, tem muitos gostinhos aqui que eu me lembro, inclusive, do ano passado, falando sobre os sobreviventes. Não sei se vocês vão se lembrar, na perspectiva dos familiares que ficam, não necessariamente daquele que tentou e sobreviveu, mas daqueles que ficam após o suicídio, porque, como bem disse pela nossa irmã Kátia, é cascata, né? É efeito cascata. A pessoa se vai, mas existe um sofrimento em cascata que permanece aqui, entre os familiares, entre os amigos, entre os colegas de profissão, às vezes até mesmo entre os socorristas, entre os policiais que foram lá atender a ocorrência. Muitas pessoas entram em sofrimento a partir disso. E no ano passado nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto, que é um assunto raro de se ouvir em qualquer circuito de palestras que eu já fui. Raramente alguém pede para falar sobre aquele assunto, por isso que eu estou tocando novamente nele aqui. E é uma honra realmente estar aqui novamente, de verdade, eu agradeço muito o convite. Agora, a pergunta que você... outra coisa, gente, dispenso o título doutora, não detenho ele, deixa eu me dar o nome, por gentileza, parei no mestrado, e aí eu não vou ficar, não assumi essa loucura de fazer o doutorado, não. Mas, enfim, a pergunta foi feita aqui, ela sugere uma afirmação, né? Por que a depressão é causa de tanto suicídio? E eu quero primeiro compartilhar com vocês, eu gostaria que fosse feita uma troca, se assim me permitirem,
Porque eu gostaria que vocês me dissessem se vocês concordam com essa afirmação. Porque a pergunta sugere uma afirmação. Vocês concordam com isso? Não necessariamente, eu acho que não. Não necessariamente, Eu acho que não também. Os estudos atuais, eles apontam que 90% dos casos de suicídio, propriamente dito, são de fato, ou melhor, que em 90% dos casos nós temos casos de pessoas que são portadoras de algum transtorno mental. Mas a gente tem aqueles outros 10% de pessoas que não necessariamente têm um transtorno mental. Depressão, esquizofrenia, bipolaridade, seja ele qual for. Agora, de fato, 90% dos casos têm um transtorno, só que nem sempre é um transtorno depressivo. De maneira geral, os estudos eles nos apontam que os primeiros tipos, a primeira categoria de transtorno que a gente tem em maior incidência de tentativa de suicídio e suicídio propriamente dito, são os transtornos de humor. E aí entra a depressão. Mas a gente tem também uma grande incidência em bipolaridade, a gente tem uma alta incidência de álcool e drogas, transtornos relacionados ao abuso de álcool e drogas, a gente tem uma grande incidência entre esquizofrênico e por aí vai. Então não é só a depressão. Mas é importante dizer que existem esses outros 10%, principalmente para justificar o que eu vou falar aqui agora. Quando a gente fala de comportamento suicida, e é importante a gente ampliar a noção para além do suicídio propriamente dito. Porque quando a gente fala de comportamento suicida, a gente inclui o suicídio, mas a gente também inclui todos os outros casos de lesão autoprovocada, dentre os quais as tentativas de suicídio. Porque a gente tem uma diferença, A gente tem a lesão autoprovocada com a intencionalidade de morte, que a gente chama de tentativa de suicídio, e que a vigilância lá vai notificar dessa forma, na fichinha que eles notificam lá. Mas a gente tem os casos de lesão autoprovocada que não havia intencionalidade ali direta. E aí a gente chama de lesão autoprovocada, de comportamento de automutilação, enfim. Então, quando a gente fala de comportamento suicida, a gente não tem como a gente falar de uma única causa. Não é a depressão somente, não é somente o transtorno mental, é todo um outro suporte, é todo um outro aporte de situações na vida desse indivíduo. Então a gente precisa incluir ali sim aspectos psicológicos, psiquiátricos, aspectos biológicos, mas a gente também tem que inserir aspectos sociais. Às vezes muitas pessoas passaram por situações de traumas na infância, situações familiares complexas, fator econômico e inclusive fator espiritual. E eu digo isso porque hoje a própria Organização Mundial de Saúde ela considera a saúde um fator biopsicossocial e espiritual. E a gente tem muitos artigos já publicados na área que falam sobre isso. Então é uma gama de fatores relacionados que podem ali favorecer o aparecimento de um comportamento suicida. Então não é só a depressão, mas por que quem tem um transtorno de humor, como por exemplo a depressão, ou quem tem um transtorno de bipolaridade, por que esses transtornos de personalidade, por que essas pessoas geralmente elas estão ali naquele grupo de maior incidência? Numa linguagem bem simples, quem é que não tem problema? Tem alguém aqui que não tem problema? E se falar que não tem problema, nós vamos conversar. Nós vamos conversar. Todo mundo aqui tem problema. Só que o que diferencia a mim, a Kátia, do Leonardo? O que nos diferencia? É a maneira com a qual nós lidamos com esse problema no nosso dia a dia. O que acontece é que algumas pessoas, elas têm a própria percepção, que é uma função cognitiva nossa, elas têm essa percepção alterada sobre a realidade. E o depressivo tem essa percepção alterada sobre a realidade. Porque aquilo que nós normalmente entenderíamos como algo difícil de ser resolvido, para ele não é difícil, é impossível. Ele não vê possibilidade naquilo. Aí você imagina o sofrimento de quem não vê possibilidade de solução para alguma problemática da vida. E aí vai entrando várias outras causas. Mas quando a gente fala de um transtorno, a gente está falando de uma alteração. Eu estou brincando aqui, se quiser colaborar. Mas aqui a gente está falando de uma alteração neuroquímica que provoca, de fato, algumas alterações de pensamento, alterações de percepção. Então, as pessoas, elas veem e lidam com os problemas de uma forma muito mais difícil do que as pessoas que não têm, as pessoas típicas, que não portam nenhum tipo de transtorno mental.
Então, obviamente, que é por conta disso, certamente isso influencia, a gente tem uma alta incidência de suicídio, tentativas de suicídio ou portadores de transtorno mental. Isso é fato. 90% dos casos, né? É um número bem marcante. Quanto a essa pergunta, ficou alguma dúvida? Vocês querem conversar um pouquinho? Não? Então, o importante é a gente entender essa causa multifatorial. E é muito importante até para não ter julgamento. Porque é muito comum, e agora eu vou sair um pouquinho da depressão aqui para falar, é muito comum às vezes as pessoas falarem assim, fulano se matou porque terminou o relacionamento. Fulano se matou porque teve uma crise financeira, quebrou, a empresa quebrou. Não é muito comum? É muito comum. Mas na verdade a gente tem que entender que a vida é um copo, né? E a gente vai depositando nesse copo, até que a bordinha chega aqui. Você já viu esse copo? Quando a gente enche muito copo, fica na bordinha, senão dobra, né? E aí vem um conta-gotas. Acrescenta aqui. O que fez o copo derramar? Foi a gota? O copo estava cheio. E é por isso que a gente tem que aprender a lidar com os problemas do dia a dia da nossa vida, porque o nosso copo vai enchendo. Então não é uma situação apenas, são várias situações. E essas pessoas, elas precisam realmente, pelo menos as pessoas que a gente sabidamente sabe que tem transtorno, elas precisam de um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento psicológico, assim como os outros 10% que não necessariamente têm algum tipo de transtorno, mas em que a gente evidencia que tem esse jeito de lidar com a vida de uma maneira um pouco mais difícil. É uma pergunta, doutora. Todo depressivo é um potencial suicida ou não? Não. Nem tudo. Não, nem todo. A gente pode falar que é um fator de risco. A depressão e os transtornos mentais, eles são fatores de risco, mas dizer que ou depressivo, ou bipolar, ou esquizofrênico é um potencial suicida, não. Nem todo mundo tem ideação suicida. Ô, Maiara, então deixa eu te falar uma coisa. Então, pela sua fala, a gente percebe assim, a importância que é, primeiro, a gente se abrir para alguém, né? Porque quanto mais a gente se fecha, mais aquilo vai pesando dentro da gente, né? E outra coisa, é importante também a gente ter, assim, um relacionamento, né? Uns círculos, né? Fazer parte de grupos, porque aí a gente vai, assim, vendo que, às vezes, aquele problema que para nós é enorme, né? Quando você fala com a outra pessoa, ele parece que diminui um pouco, não é? Não tem essa impressão? A neurociência fala que a fala reorganiza os circuitos neurais, né? Então, falar por si só já é catártico. Claro que não resolve, mas já ajuda, sem sombra de dúvida. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou completar a resposta da Maiara? Então, vamos partir para a próxima. O que fazer quando a pessoa querida não aceita ajuda? Devemos forçar ou deixar? O que vocês acham? Força. Eu me atrevo, acho que dizer que nenhum nem outro, né? Eu sempre digo, na minha prática clínica, com os pacientes que eu tenho que são... Os pacientes que eu tenho que já tentaram suicídio, que eu tenho um histórico de tentativa de suicídio, que tem um comportamento recorrente de ideação suicida, eu sempre chamo a família, os amigos ou a quem eu tenho acesso para que a gente possa construir uma rede de apoio. E uma das principais características dessa rede de apoio é presença. É presença e escuta empática. Só que nós temos uma grande dificuldade de entender o que é empatia. Vocês poderiam me falar o que é para vocês a empatia? Vocês são muito tímidos. Na chacoalhada, vou levantar e vou falar assim, me fala aí. Aí eu quero ver. É se colocar no lugar do outro? Ah, pois é. É a frase que eu sempre escuto. A empatia é me colocar no lugar do outro. Mas de que forma eu me coloco no lugar do outro? Porque geralmente eu me coloco no lugar do outro, mas eu me coloco no lugar do outro com a minha opinião. Não é, não? Não é? Porque se o outro chega aqui para mim em prantos, porque o varal de roupa dele arrebentou, eu vou virar para ele e falar assim, mas como assim? Você está chorando porque seu varal arrebentou?
porque lógico que tem isso aí, né? Pelo amor de Deus, vamos lá comprar outro varal, você tem vida podre. Né? E aí a gente vai começar a tecer uma série de críticas, mas a gente não sabe a história, por acaso pode ter contado aquele varal. Às vezes aquele varal ali, quem pendurou na parede foi o pai daquela pessoa que faleceu recentemente, e aí gerou um luto ali mal vivenciado. Eu estou trazendo um exemplo muito bobo, mas é porque quando a gente fala de empatia, realmente a gente tem uma dificuldade de entender que esse colocar no lugar do outro não é um papel muito simples. E aí eu vou me apropriar das palavras de Moreno, que é um psicodramatista, mas é pai do psicodrama, não é simplesmente um psicodramatista, que é uma das abordagens que a psicologia trabalha. E Moreno tem um poema chamado Divisa, e uma das partes dele, eu vou tentar lembrar aqui, porque agora que veio isso na minha cabeça, mas eu vou tentar lembrar dele, que ele fala mais ou menos assim: um encontro de dois. E quando estivermos frente a frente, arrancarei teus olhos para colocá-lo no lugar dos meus. E arrancarei os meus olhos para colocá-lo no lugar dos teus. E então, tu me verás com os meus olhos, e eu te verei com os teus. Isso é empatia. A empatia é sempre essa tentativa de se colocar no lugar do outro, mas para enxergar a dor do outro na perspectiva do outro. Porque o sofrimento dele é real. Ainda que o seu não fosse, se você estivesse passando por aquela situação, ou por situação semelhante. Então, ser empático é se posicionar na perspectiva do outro. Porque no lugar do outro a gente nunca consegue, né? Cada um tem uma subjetividade, mas olhar pela perspectiva do outro é que aquele sofrimento é real. Então, muitas vezes, pessoas chegam até nós com alguns tipos de sofrimento e a gente acaba minimizando, diminuindo aquela dor e diminuindo a própria existência daquela pessoa, porque para nós aquilo não seria dor. E a gente não sabe, às vezes, o estrago que isso pode estar causando naquela pessoa. Então, eu sempre sugiro essa escuta empática e a presença, que a gente pode fazer nesses casos. É claro que, se o comportamento estiver muito gritante, né, se a pessoa tiver um isolamento muito grande, tiver alterado muitos padrões de comportamento, aí eu acredito que a gente possa dar uma forçadinha utilizando os recursos que a gente tem, que são os recursos hoje, por exemplo, aqui no município a gente tem o CAPS. O CAPS faz buscativa, faz visita domiciliar, então a gente pode recorrer a esses recursos. Muitos psicólogos também fazem. Eu mesma já atendi casos de pessoas que tinham ideação suicida em casa, não queriam sair de casa, já fui atender crises na casa das pessoas. Então nós temos profissionais que fazem também esse trabalho. Nós temos aqui, vocês, por exemplo, aqui, que provavelmente podem fazer visitas também a essas pessoas, as pessoas de outras religiões têm os seus outros mentores, seus outros pastores, padres, etc. e tal. Então, em casos muito gritantes, a gente pode dar uma forçadinha, mas o que a gente pode fazer preferencialmente é a presença e essa escuta empática. E aproveitando a deixa da Maiara, eu quero falar para vocês do nosso atendimento fraterno. Toda terça-feira a gente tem um pequeno estudo do Evangelho e depois, quem quiser, a gente faz o atendimento fraterno. E o que é esse atendimento fraterno? É justamente essa escuta, né? Então a pessoa às vezes nos traz problemas que, como a Maiara falou, nossa, gente, está fazendo uma tempestade, um copo d'água por uma coisinha desse tamanho. Para mim, mas para ela não. Então, a gente procura escutar sem julgar, sem criticar, escutar simplesmente, porque na maioria das vezes o que a pessoa quer é desabafar, quer botar para fora, porque às vezes não tem com quem falar, ou então se fala com um familiar, né? Eu estou com um problema, você diz, eu já sei, já passei por isso, vai resolver, faz assim, faz assado, né, que é a receita do povo. Então, no nosso atendimento fraterno aqui, a gente escuta, deixa desabafar, aí a pessoa chora, põe para fora toda a mágoa, todo o ressentimento, né, toda a frustração, a ansiedade. Aí depois que ela chorou, desabafou bastante, a gente tenta orientar de acordo com a doutrina espírita. Não indicar o caminho, porque cada um tem que achar o seu próprio caminho, mas mostrar a ela que ela pode ver aquela situação de uma outra maneira. Então
Então, esse atendimento é feito às terças-feiras, mas a gente sabe que é num horário meio complicado, né? Porque a nossa reunião vai de 5h30 às 6, depois tem o passe, então esse atendimento é feito depois desse horário. E nesse horário muita gente ainda está trabalhando, né? Mas nós não podemos nos negar a escutar, né? A atender alguém. Então, caso alguém precise desse atendimento e não possa vir às terças-feiras, pode nos procurar, né, nas sextas, quando estamos aqui, e a gente vai achar um jeito, né, de escutar, de atender essa pessoa, tá? É o nosso atendimento fraterno, é essa escuta, sem crítica, sem julgamento e totalmente sigilosa, né? Duas pessoas da casa se reúnem na sala com a pessoa e o que se fala ali fica ali, tá? Então é a maneira que a gente encontra de poder escutar, ajudar a quem precisa, certo? Maiara, por que as pessoas praticam a automutilação? Então, eu entendi como automutilação aquele comportamento que não tem uma intencionalidade de morte presente, né? Vocês sabem o que é automutilação? Comportamento de lesão autoprovocada? Muito comum entre adolescente, mas muito mais do que vocês possam imaginar. Muito comum. Braço, perna, quando querem esconder, fazendo bem perto da virilha. A gente, como você falou que eu trabalho no CAPS, né? Saí do CAPS ontem, mudei de setor. Mas fiquei 8 anos no CAPS em Esfera Feliz e a incidência de adolescente com comportamento de lesão autoprovocada é assustadora. E mais assustador ainda é saber que muitos evoluem para tentativa de suicídio, porque de fato a automutilação é um comportamento de risco para a tentativa de suicídio. E já tem casos até de pessoas que de fato faleceram sem intencionalidade, mas porque aí não se cortar acabaram de fato sangrando, sem receber ajuda e acabaram óbito, né? Infelizmente. Mas quando a gente fala desse comportamento, existem algumas explicações, alguns estudos que nos dizem de algumas ideias do porquê que essas pessoas se comportam dessa forma. Qual seria a frase e a resposta mais comum que a gente escuta quando a gente fala disso? Por que um adolescente se corta? Para chamar a atenção. É a frase que eu mais escuto. Não só para esse padrão de comportamento, mas em vários outros de outras pessoas. Lá no CAPS eu ouvi isso demais. E eu ouvia de colegas, inclusive, da área da saúde. Mas está fazendo só para chamar atenção. E a minha resposta sempre era, tá bom, mas para chamar atenção para quê? Porque se tiver querendo chamar atenção para alguma coisa, para que é? Eu sempre fiz essa pergunta. Por quê? De fato, muitos fazem para chamar atenção, mas para chamar atenção para algum conflito que estejam vivenciando. Às vezes um conflito com o mundo, às vezes um conflito existencial, dele consigo mesmo. Então a gente precisa parar para ouvir. Pode ser que queiram sim chamar atenção, está acontecendo alguma coisa, vamos ficar atentos, vamos buscar ajuda. E muitas explicações também, elas vão para um outro polo, que é o do alívio que é sentido a partir do momento que se corta, porque a maioria deles, pelo menos isso na prática, e alguns estudos também falam, estudos que estudam grupos, né, de adolescentes, estou falando adolescente porque é majoritariamente adolescente, mas isso acontece só com adolescente não, tá, gente? É de forma geral. Mas eles dizem que ao se cortarem, o pensamento desfoca porque eles sentem a dor e ficam mais focados na dor e então aquilo depois torna-se um comportamento viciante e já existem estudos, inclusive, que falam que ao se cortar, algumas substâncias químicas são emitidas, geram prazer no cérebro e levam ao comportamento de vício. Doideira, né? Mas Então, a maioria das pessoas querem chamar atenção para alguma coisa ou utilizam recurso para alívio. E aí vai virando uma roda, né? Uma roda que vai girando, porque aí tem o alívio, reforça o comportamento, na próxima situação estressora que tiver, na próxima situação triste que tiver, vai lembrar daquele prazer lá, intuitivamente, vai cortar de novo, e aí vai. E é um ciclo difícil da gente cortar, porque realmente se torna um padrão viciante.
A gente consegue, obviamente, em terapia, mas é difícil de se cortar, porque realmente se torna um comportamento viciante. E o risco que a gente tem disso evoluir para uma tentativa de suicídio, né, para um comportamento de lesão provocada com uma intencionalidade é grande. Mas basicamente essa é a resposta. As pessoas querem chamar a atenção para alguma situação que estão vivendo e buscam esse alívio ali no corte. Deixa eu te perguntar uma coisa. E a parte física influi? Tipo assim, se a pessoa tiver com falta de, não sei se seria esse, mas uma vitamina, uma coisa assim, esse prazer que você falou que a pessoa sente ao se cortar, essa parte física influencia de modo que a pessoa possa, assim, sentir falta dessa adrenalina e aí tem esse tipo de comportamento? Essa correlação aí específica, não li nenhum estudo que diga que ela faz conta de alguma vitamina. Mas a gente sabe que as alterações hormonais, alterações de vitamina B12, vitamina D, hormonais como a tireoide, muitas mulheres que estão na menopausa ou retiram o útero, por exemplo, e tem uma alteração hormonal muito grande, a gente sabe que muitos casos desses geram sintomas muito similares à depressão. Não necessariamente a depressão. Eu já tive paciente no meu consultório, né, que chegou com sintomas depressivos. E aí, na anamnese, eu percebi que aquilo poderia ser, na verdade, uma alteração da tireoide e encaminhei para endócrino. Aí ela ficou me perguntando, para endócrino? Eu falei, você vai para endócrino, depois você volta aqui. E aí ela foi, de fato, a gente tinha uma alteração da tireoide, foi feito o tratamento, com 45 dias a mulher estava nova e eu dei alta para ela. Né? Porque a gente vai ficar, às vezes, tratando terapia que é orgânico, né? Então não faz sentido. Mas, de fato, vitamina, que é algo que todo mundo aqui de vez em quando tem deficiência, é algo que interfere muito no humor. Então a gente tem que estar sempre de olho mesmo. Eu, por exemplo, a minha B12 está sempre baixa, gente. Não estou triste não, eu estou com a B12 baixa. Tem que fazer reposição. Mas a correlação direta entre, eu vou buscar isso porque a minha vitamina está baixa, eu não posso afirmar essa correlação, porque eu não conheço estudo que afirme isso. Mas eu te perguntei isso porque quando a gente faz esse atendimento fraterno, a gente sempre aconselha, né, a pessoa procurar um médico para ver como está a parte física, né? Se tem os exames, se tem alguma alteração. Então, não é dizer assim, você vem à casa espírita, faz o atendimento fraterno que você vai ficar ótima. Não, tem a parte física também, porque nós somos corpo e espírito, né? Lembra que eu falei que era multifatorial, que a gente tem orgânico, né? Então interfere sim, diretamente. Por isso que a gente tem que cuidar de todos os aspectos da vida. A gente cuida do mental, a gente cuida do corpo, a gente vai fazer exercício físico, a gente tem que cuidar a gente cuida do espírito, a gente tem que cuidar de todas as variáveis, das relações sociais que a gente está, todas elas são importantes. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta a mais para a Mayara? Mayara, foi ótimo. Acho que deu para esclarecer isso que nos cabe, né? Fazer. Né? Cuidar do nosso físico, cuidar do nosso mental e do nosso espiritual também. Agora vamos ver o que a doutrina espírita nos diz. Leonardo, o que a doutrina espírita diz sobre quem comete o suicídio? Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a casa do convite e dizer que fico muito feliz de estar aqui em Boçuí. Sou de Boçuí. É uma boa oportunidade para estar entre vocês. Me pediram para falar a parte espírita, mas eu não consigo deixar de falar um pouquinho da parte médica, porque não há como separar da minha prática o que é apenas espiritismo e o que é também a parte médica. E é muito interessante, né? Porque na apresentação colocaram que a minha especialidade é cardiologia. E é o que eu faço, cardiologia. E você não espera encontrar dentro do consultório de um cardiologista uma pessoa em tratamento por uma tendência suicida ou que tenha tentado o autoextermínio. E foi exatamente isso. Hoje eu fui trabalhar num outro município
e a minha esposa me acompanhou. E voltando, falei, olha, mas não é que aconteceu um caso desse hoje, dentro do consultório do cardiologista. Eu não posso deixar de dizer, porque a doutora Nayara falou sobre o efeito cascata. E olha só que situação. A jovem fez a tentativa do autoextermínio, graças a Deus foi tratada bem, ficou 30 dias na UTI e conseguiu se reabilitar. Mas, paralelo a isso, ela desenvolveu uma série de doenças cardíacas e a consulta estava marcada para ela, para a mãe e para a avó, porque as três moram no mesmo lar e as três adoeceram depois do ato dela. Então, hoje eu tive de atender uma senhora que nunca tinha tido hipertensão, que era a mãe, que se tornou hipertensa após o choque emocional. Tive de atender a menina que se tornou hipertensa pelas lesões do rim, pela ingestão da substância, e tive de atender a avó de quase 90 anos que não aguentou o baque de ver a mãe adoentada pela questão da filha. Então o efeito cascata é verdade, e isso eu hoje no meu consultório. Mas retornando à questão da doutrina espírita, para que a gente possa entender essa posição da doutrina frente ao suicídio, aqui eu vou falar muito autoextermínio, porque é o termo que nós utilizamos dentro da prática médica. A gente tem que entender que todos nós somos espírito e matéria. E que a matéria que compõe os nossos corpos estão divididas em vibrações diferentes. Nós temos esse corpo, eu falo bem alto, se puder, se estiver incomodando, eu até tiro aqui. Esse corpo que nós temos, esse corpo que eu tratei hoje dessas 3 clientes, esse corpo é a matéria mais bruta que nós temos. Ela vibra numa densidade muito alta. Quando nós desencarnamos, nós deixamos esse corpo para trás, nós estamos revestidos então de um corpo mais sutil, que é o nosso perispírito, que tem absolutamente a mesma forma que esse corpo físico. Então é muito comum perguntar como é que eu vou me apresentar do outro lado exatamente igual. Eu, meu irmão está ali, vamos continuar carequinha do mesmo jeito, não precisa se preocupar, não vai nascer cabelo depois que vai nascer, entendeu? Nós vamos continuar carequinhas. É exatamente o perispírito, uma cópia do corpo físico. Só que o perispírito, ele está em íntima relação com o espírito, que é a consciência imortal. E para que o espírito se manifeste no corpo físico, tem que ter os pontos de intermédio. E quem faz isso é um terceiro corpo muito sutil também, chamado dupletério. E tudo que nós falarmos de espiritismo e suicídio tem que entender o que é o dupletério, porque tudo se passa por essa questão. Esse corpo, que é uma espécie de cola, nós que moramos em Minas, a gente sempre imagina assim, é um queijinho com goiabada, né? Nós temos os 2 ladinhos de queijo, que é o perispírito e o corpo físico, e no meio a goiabada dando sabor, que é o dupletério. Esse dupletério, ele é constituído de uma energia chamada fluido vital. O que é o fluido vital? Por exemplo, aqui nós estamos aqui com um copo com água. Teoricamente, nós não temos vida aqui. Se eu colocasse aqui um vasinho com uma flor, é matéria igualzinha do copo com água. Só que aquele vasinho, aquela flor, ela tem algo que esse copo não tem, que é a vida. E o que dá a vida a essa matéria é o fluido vital. E nós temos esse corpo fluídico rico em fluido vital. Então, sempre me perguntaram, às vezes a gente faz um estudo no grupo de jovens, e eles perguntaram o que leva o indivíduo à morte. Esquece o suicídio. Vamos falar da morte. O que leva o corpo à morte? Segundo a doutrina espírita, é realmente a queda desse fluido vital. Quando não existe mais quantidade de fluido vital
suficiente, o corpo físico morre. E ao morrer, retorna à natureza. E o fluido vital? Retorna à natureza também. Esse duplo etéreo também retorna à natureza quando a gente vem a morrer. Então, vamos agora à resposta. O que a doutrina entende sobre o suicídio? Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele fala das leis universais. O que são leis universais? São leis que ditam a nossa ação moral. Como nós devemos se comportar frente às leis de Deus. E tem uma lei bem interessante, que está lá no 5º capítulo, chamada Lei da Conservação. O que é a Lei da Conservação? Meu irmão tem 2 cachorrinhos. Adoro os cachorrinhos dele. É uma gracinha. Os bichinhos são fofinhos. Qual é a raça mesmo, cara? Um troço que eu não entendo. Se lavar, some. Entendeu? Ele parece que tem isso de carne e recebeu. É fofinho demais. Pega esse cachorrinho fofinho, coloca numa parede e coloca um outro animal tentando agredir esse cachorro. Você vai ver o cachorro fofinho se transformar numa fera. Porque ele não quer morrer. O cachorro, assim como o gatinho, assim como o leão, assim como uma bactéria. A coisa mais interessante é observar no microscópio uma bactéria lutando com outra bactéria. Uma tentando matar a outra e ela se defendendo. Ninguém, todo ser vivo quer manter-se vivo. E isso ocorre porque Deus dotou todos nós de uma energia de proteção, que é a lei da conservação. Todos nós. Aqui, por exemplo, estávamos vindo de Esfera Feliz agora, nesse exato momento. E eu dirigindo e falando com a Fabiola, minha esposa, nossa, é gostoso vir à noite, está tão gostosinho, eu viria até outra vez. Acabei de falar isso, o caminhão saiu da faixa dele, né, Fabiola? E foi lá em cima na minha faixa. Imediatamente eu liguei todos os mecanismos de proteção, fiquei atento, puxei o carro para o lado, Fabiola já deu aquele, meu Deus do céu, Deus está protegendo, vamos lá na casa espírita, vamos ficar tranquilo, está tudo sob controle. E a gente ligou toda aquela energia de proteção, que a gente chama de mecanismo de fuga ou luta. Todo mecanismo de proteção no meu corpo para me proteger. Essa é a lei da conservação. Todo ser vivo quer manter-se vivo. E a doutrina espírita diz que isso é uma lei divina. Nós não podemos infringir essa lei divina. E aonde entra o suicídio? É justamente infligir essa lei divina da conservação dos corpos. Deus não deu o corpo para nós. Nós somos zeladores. Você está zelando o seu corpo. Eu falo isso lá em casa, elas brincam com isso. Fala assim, eu quero daqui a muitos anos morrer em plena saúde. Com muita saúde. Como você vai morrer de saúde? Eu falei, eu quero assim. Eu tenho que zelar meu corpo para chegar o melhor possível ao tempo que ele estava programado para chegar. Essa é a lei da conservação. Porque a gente fala de suicídio, vamos falar aqui dentro da doutrina espírita, parece que o suicídio é só aquele que vai lá e faz o ato de tentar exterminar a sua vida. Mas não! Aquele cigarrinho que a gente sabe que faz mal, e nós cardiologistas falamos todos os dias, é uma forma de suicídio. Aquela bebida de forma incontrolada é uma forma de suicídio. Aquele docinho exagerado. Nem fala. Aquele chocolate. Não é? Aquele alimento que a gente não consegue regrar a quantidade, a qualidade, é uma forma de suicídio. Tudo que a gente agride no nosso corpo, que a gente reduz o tempo de permanência aqui, é uma forma de suicídio. A gente lembra do episódio de André Luiz, não é verdade? André Luiz chega ao umbral e é tido como suicida, e ele não entende por quê. Ele fala, eu não fiz nada para violentar meu corpo.
Demorou 8 anos para cair a ficha dele, né? Que na verdade eram os atos que ele cometia no dia a dia, o tipo de vida que ele levava, que estava realmente causando dano nele. Então a doutrina espírita é muito clara quanto isso. A doutrina espírita é a favor da vida, porque existe uma lei universal chamada lei da conservação, que dita que todo ser vivo deve zelar da melhor forma pelo seu corpo. Mas é interessante que isso não é uma questão da doutrina. Todas as religiões zelam pela vida. Faça uma observação, a doutrina católica, protestante, todos eles zelam pela vida. Então, isso é muito forte, porque na minha prática médica, eu tenho muitas pessoas que não têm esse ponto de espiritualidade, nem creem na vida após a morte. É difícil explicar para eles. E aí acho que a gente vai ter oportunidade de falar disso mais à frente. E para onde vai o espírito após o suicídio? Quem se suicida fica para sempre no umbral? O espírito adora falar no umbral. Você não gosta do umbral. Gente, nós temos que separar isso aqui. Assim, eu vou até deixar bem à vontade, se vocês quiserem me interromper, completar, fazer uma pergunta, não perde o ritmo não, deixa para depois não. Leonardo, e a gente para e responde. Toda religião criou um mito em torno do suicídio, que ele deverá pagar, é uma pena, aquilo é uma punição que ele tem que sofrer depois da morte. Isso a gente tem que desconstruir hoje. O que a doutora Maiara apresentou para nós? 90% das pessoas estão doentes. Esses seres, né, essas consciências, já estavam doentes enquanto vivas e após desencarnarem, continuam doentes. Então, vamos aqui puxar para a prática. Está ali meu irmão que dá plantão em UTI, ele é um intensivista. Quando chega um paciente muito grave no pronto-socorro, muito grave, o paciente sofreu um infarto, está ali entre um trilho, entre a vida e a morte. Você acha que eu, como cardiologista, vou chegar e falar assim, olha meu amigo, não é nada não, vamos fazer uma oração, vai para casa, vou passar para você uma aspirinazinha, né? Eu já vou ligar para o Ricardo e falar, Ricardo, estou com um paciente grave, preciso de uma vaga para UTI para anteontem. Nós temos que entrar com ele agora, entrar com medicação agora nele. Ele é um paciente grave. Aqui eu espero que poucos, mas quem já passou pela UTI, e eu tive a experiência de passar pela UTI na Covid, e fiquei lá 18 dias na UTI, é um ambiente tenso. Lá dentro, eu tive como paciente, tá gente? Passei uma fase muito ruim na época da Covid e precisei de ir para a UTI. E para médico na UTI é pior ainda, porque tinha eu e mais 5, e ele toda hora que parava um bip, eu falava, meu Deus, está chegando os bip. Parou mais um bip. Eu sabia que era a passagem, né? E a gente fica naquela aflição. É um ambiente tenso. Sabe o ranger de dentes que a gente fala muito do suicida, que eu vou falar mais à frente? Para o vivo, a UTI às vezes é um ranger de dentes. Todo dia de manhã cedo, quando passava o colega para tirar, fazer a coleta do meu sangue, da minha artéria, aquilo doía, que era um horror. Eu já ficava, meu Deus, não dá para passar não, eu estou bem, não preciso de tirar sangue, tem que tirar o sangue, pelo amor de Deus, que não é tirar sangue da veia, da artéria, aquilo dói demais. Então é um ambiente tenso, onde há ranger de dentes, mas é necessário. É um ambiente terapêutico. É onde a gente encontra a terapia para aquela doença. Agora vamos retornar ao suicida. O suicida já estava doente enquanto vivo. Quando ele desencarna, ele se torna um doente mais grave. Ele não pode ser encaminhado diretamente para uma enfermaria ou para um ambiente doméstico. Ele tem que ser encaminhado para um local que é uma espécie de UTI do plano espiritual. Um local onde ele precisa de receber terapia intensiva. Só que a metodologia de terapia do outro lado não é muito igual à nossa metodologia. Existem leis
que a gente não pode infligir. A lei de causa e efeito. Existe, e aí eu vou voltar para o que nós falamos lá no começo, uma energia que aquele espírito ainda está carregando, que é um fluido vital, que não era para ter acabado naquele momento. E ele está riquíssimo naquele fluido vital. Ele precisa de deixar aquele fluido sair naturalmente do seu corpo. Então, para onde ele vai? Ele vai para um ambiente onde ele possa ser tratado de forma intensiva. E não existe dois casos iguais. Isso a gente tem que colocar aqui agora. Para nós, do jeito que eu vou desencarnar, eu não vou ter a mesma recepção, o mesmo acolhimento que a minha esposa terá, ou que o meu irmão terá, ou que as pessoas que estão aqui. Cada um terá a sua recepção, cada um terá o seu acolhimento. É tudo muito individualizado. E na questão do suicida também. Por exemplo, não dá para a gente comparar o peso de um suicídio consciente do inconsciente. Espiritualmente falando, eu tenho alguns casos, até casos em família, de pessoas que em idade avançada, portador de Alzheimer em estado avançado, não tinha mais consciência dos seus atos e cometeu o suicídio, já com seus 86 anos de idade. Dá para você falar que esse indivíduo tem o mesmo peso de responsabilidade do que um jovem que o fez num momento de desespero, mas que tinha consciência do que de repente poderia estar fazendo? Eu não estou entrando aqui no mérito do nível de consciência do ato. Eu estou dizendo que existem formas e formas de suicídio. Para um senhor desse, como foi o caso do meu bisavô. Sim, só uma pergunta. O peso também ele é reduzido, por exemplo, quando a pessoa está muito debilitada e ela comete eutanásia? Eu vou fazer até o seguinte, eu vou falar e vou entrar na questão da eutanásia e do suicídio assistido. Já são duas outras situações pessoas que bem tomam interessantes para a gente falar aqui hoje. Não estava nas perguntas, mas eu acho que vale a pena a gente falar. Esse meu bisavô já estava numa idade muito avançada, com uma doença muito avançada, que é o Alzheimer, e manuseando uma arma sem ter consciência daquilo, aquilo acabou disparando, ele veio desencarnar. Não dá para a gente pensar que aquilo foi um suicídio consciente, aquilo foi uma coisa que um acidente, um percurso. Com certeza esse ser, esse meu parente, foi acolhido imediatamente por uma equipe que estava do outro lado do mundo, do plano, e foi levado para um ambiente para ser devidamente tratado. Agora a gente pega um segundo caso. Um indivíduo jovem, no auge da sua vitalidade, o seu corpo fluídico carregadíssimo de fluido vital, num momento de desespero, de desilusão profunda, uma pessoa que às vezes não tem uma visão da espiritualidade materialista, resolve fazer o seu auto-extermínio. As consequências para esse indivíduo serão um pouco mais duras, porque a terapêutica vai ter que ser mais dura. Não tem ninguém punindo ninguém, não há nada de punição. É isso que a gente tem que desmistificar dentro da doutrina do Espírito. Ali não existe um tribunal julgando aquele ser pelo seu ato. Existe sim uma legião de espíritos benévolos, espíritos que querem o bem daquele indivíduo, que vão tentar amparar eles de todas as formas. Inclusive falando de uma área que eu não vou deixar de falar hoje, que é o tal Vale dos Suicidas, né? Que a gente vai falar dele. A questão da eutanásia, para que a gente conceitue direitinho. No Brasil isso não é permitido, tá bom, gente? Aqui na América Latina, só a Colômbia permite. Nas Américas, o Canadá permite, os Estados Unidos, em alguns estados, permite. E a Europa, ela tem uma visão muito liberal disso. Então, a Suíça é um país, por exemplo, que qualquer cidadão de qualquer país pode ir para a Suíça cometer a eutanásia. O que é a eutanásia? Pelo termo, significa boa morte.
geralmente se aplica a um indivíduo que tem uma doença muito grave e que resolve não passar pelos trâmites que vão levar ele à morte. E ele decide ir até uma determinada clínica ou um determinado local específico. Na Suíça já existem as clínicas que só fazem isso todos os dias. E a pessoa lá chegando, ela recebe geralmente uma dose letal de uma substância na veia e vem a falecer. Então é uma morte provocada, intencionalmente provocada. Qual é a diferença da eutanásia para o suicídio assistido? Eles vão inventando termos, né? O ser humano é mestre também. O suicídio assistido é o próprio ato de exterminar aquela vida, só que no caso do suicídio assistido, eles dão uma substância para a pessoa e a própria pessoa toma aquela substância. E fica uma equipe do lado, caso dê algum problema, eles vão assistir. Então, assim, o que a doutrina espírita tem com relação a esses dois elementos, eutanásia e suicídio assistido? Vai diretamente na primeira questão. Não há nada... Gente, eu estava lendo essa semana sobre a questão do suicídio à luz da doutrina espírita. Eu achei uma passagem muito interessante. Nós falamos sobre as dores, que ela até colocou com muita propriedade. Quem é que não tem problema? Todo mundo tem problema. Só que Deus não dá para nós um peso maior do que nós temos condição de carregar. Essa que é a verdade. Por pior que seja aquela dor, Deus acredita que nós somos capazes de vencer. Com a ajuda da espiritualidade e com a ajuda dos que estão em torno de nós, da medicina, dos familiares, dos amigos. Então não há explicação nenhuma que justifique o autoextermínio. Então um indivíduo que opta pela eutanásia ou pelo suicídio assistido, ele está violando a lei da conservação. Ele é, teoricamente, sim, um suicida. É interessante isso. Aí eu não vou conseguir ficar só na doutrina, tem que falar minha área médica. Não sei se vocês já perceberam isso. Se vocês já perceberam, tem pessoas que estão muito graves. E eu pego isso muito, porque além de cardiologista, eu também sou geriatra. Então eu acompanho pacientes até o fim. Até o fim, literalmente ao fim. E tem pessoas que estão muito, muito graves. E eles estão lá na enfermaria ou estão lá no quarto do hospital. E a família toda em cima, todo mundo nervoso com aquela situação. Me pergunta a mim toda hora, doutor Leonardo, o que dá para fazer? Eu já sei que não dá para fazer muita coisa, mas dá para ficar todos eles em torno. E aquele paciente está grave, não responde, está em estado comatoso, de repente, do nada, o homem acorda. Acorda, senta na cama. Eu lembro muito de um que passou exatamente isso. Sentou, a família ficou empolgada, ele melhorou, e a gente que é médico já fala, é sinal que está chegando. A memória da morte, exatamente. Aquilo é um momento que é necessário justamente para a família acalmar, permitir que aquele espírito seja devidamente assistido, sejam cortados os liames que unem o corpo físico ao perispírito, dissipado aquele fluido vital restante para que ele tenha um desencarne em paz. Então, vou passar para você. A questão da eutanásia e do suicídio assistido viola essa oportunidade. Eu nunca vi, mas li a respeito de indivíduos que naquele momento de lucidez conseguiu reatar laços de amizade com pessoas que estavam afastadas, com familiares. Aqueles minutos de lucidez para ele significaram, em termos de evolução de espírito, 1, 2, 3 vidas. Imagina que você tem um problema grave com um filho, com um pai, com uma mãe, um problema de relacionamento. Você está lá no finalzinho, aquele indivíduo está do seu lado, só que você está apagado mentalmente e você tem um momento de lucidez e encontra ele ali do seu lado. Minutos.
você pode reaver uma vida de desavença. Então, a eutanásia, o suicídio assistido, impede essas oportunidades. E a gente não sabe o que está programado para nós. A forma com que nós devemos deixar esse plano. A lei da aceitação também é muito importante. Mas a gente pode tratar sobre isso em outro momento. Isso, eu vou passar para a Fala, irmão. Boa noite, Jonathan. Boa noite, Robson. Do ponto de vista espiritual, quando um ser humano, né, uma pessoa não conhece, não tem esse conhecimento sobre a questão do Criador, sobre a questão do fardo, como você comentou, o livre-arbítrio não seria uma justificativa plausível para o cometimento do suicídio? O Robson, é o seguinte, o livre-arbítrio ele sempre vai ser respeitado. Inclusive no amparo do suicida ao outro lado, a gente vai falar disso mais à frente, a espiritualidade maior poderia intervir logo de início sobre o suicídio, evitando que ele padecesse às vezes anos aquelas sensações que o suicídio causa nele, mas não faz, porque é necessário despertar da consciência. Se a gente infligir um livre-arbítrio, optar, direcionar, dar a mão, encaminhar as pessoas, eles não têm essa oportunidade. Sabe o que eu fui percebendo, Robson? Qual é o objetivo de estarmos encarnados? Nós estamos falando de suicídio, mas o objetivo é valorizar a vida. A vida prevalece, né? Nós estamos aqui numa situação de aprendizado. Ao mesmo tempo que nós somos estudantes, nós também temos doenças a serem tratadas, que nós trazemos dentro de nós. E permitir o livre-arbítrio é permitir despertar essa sensação. Eu tenho 2 filhas, Robson, uma de 21, a outra de 17. Tem hora que eu juro para você, eu sei o que eu vou fazer, eu sei que se eu fizer eu vou evitar um problema, mas eu não tenho como. Eu tenho que deixar às vezes ela passar por aquela decepção, aquela tristeza, para que desperte nela e ela amadureça e veja que não é ali. Porque se eu entrar na frente e eu interferir naquele momento, eu não vou dar aquela oportunidade a ela. Eu vejo muito assim a questão dos suicidas, desses vales, né, que a gente pode trabalhar sobre essa questão, e eu acho fundamental. O vale do suicida, que é a pergunta para onde vai, ficou muito mentalizado através de um livro. Alguém aqui já teve a oportunidade de ler Memórias de um Suicida? Né? Eu quando comecei a doutrina, lá atrás, nos meus 15, 16 anos, eu peguei esse livro para ler. Mas eu fugi fora. Eu li o primeiro capítulo, já comecei a dormir sozinho no quarto à noite, já chamava o carro para dormir embaixo, não deixa que isso não. É um livro realmente muito denso, traz uma visão muito densa. Só para que vocês tenham noção, a dona Ivone, que psicografou, precisou de 35 anos depois do livro já pronto para a FEB publicar. Dificuldade de aceitação, ali tinham coisas muito pesadas, necessárias para poder ter uma visão mais verdadeira do que poderia acontecer. Mas aquilo não é a regra, gente. Não é a regra. Ô, Léo, você falou a questão do peso da responsabilidade, citou até a questão do nosso bisavô. E quando o suicídio é cometido por um espírita que conhece todas essas verdades? Aí é complicado. Nós vamos falar disso então. Eu vou pular só o vale um pouquinho e vou falar sobre esse ponto que o Ricardo colocou. A quem muito é dado, muito será cobrado. Eu pego umas frases pequenininhas, tipo assim, isso também passa, do Chico. Chico sempre falava, quando você está nervoso, fica calmo porque isso passa. Quando você está muito alegre, abaixa a bola porque isso também passa. Né? E essa que eu tenho também em mente, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então isso cria uma responsabilidade muito grande. Eu atendo uma área rural, onde tem pessoas de baixíssimo conhecimento técnico. E eles fumam.
E a Fabíola fica brava comigo, fala, você não pode falar assim. Eu falo pita. Vocês sabem o que é pita? Na Minas a gente fala pita. Aí chega o paciente, eu já pergunto, você pita? Quer dizer, você fuma? Eu já falo, você pita? Ele fala, pito. Aí eu já sei, isso aí vai ter enfisema, tem bronquite, tem uma série de coisas. Mas dá para comparar a responsabilidade desse ser que não tem a mínima noção de causa e efeito com aquele cigarrinho que ele aperta o leãozinho da mata, com um indivíduo que pega lá aquele como é que é o nome desses modernos agora, que solta uma fumaceira danada? O pendrivezinho, mas que ele sabe exatamente o que aquilo está causando nele. Se não dá para comparar o peso entre um tabagista que não faz noção do que aquele cigarro está fazendo e um indivíduo que tem plena consciência do mal que está causando nele, imagina com relação ao suicídio. Então, eu acho que a questão do espírita, e isso é muito sério, a gente está tendo esse momento aqui hoje, o espírita tem uma responsabilidade enorme, porque a gente não tem só a visão do plano físico, a gente tem visão da continuidade do que vem logo em seguida. Então, espera-se muito do espírita, primeiro, o exemplo. A gente dá exemplo. A melhor forma de ensinar qualquer ser humano é dar o exemplo. E segundo, a reforma íntima. Se nós temos alguma coisa em nós que não está legal, não está alinhado e está nos caminhando para algo que pode despertar ruim no futuro, que façamos logo a nossa reforma íntima. Mas eu vi que o horário está avançando, vou ser bem rápido, segundo. Então o Vale do Suicida não é para todos. Aquilo é uma realidade para alguns espíritos, aquilo é uma UTI de ponta, gente. Quando vocês leem o livro, é muito interessante, porque o Vale dos Suicidas está sob o amparo da Legião dos Servos de Maria. O que é a Legião dos Servos de Maria? É um grupo de espíritos benfeitores que estão atendendo individualmente cada indivíduo que está lá. E é tão louco a situação que quando a gente vê nas páginas, cada caverna do Vale do Suicida tem um número, a caverna é identificada, lembra muito o hospital, não é assim? Tá? Na enfermaria tal, no quarto tal, lá está o São Sebastião, no quarto X, na caverna também. Quando os espíritos chegam para acolher aqueles que já estão em condição de ser atendidos, eles entram na caverna específica e chamam o indivíduo pelo nome. Fulano de tal, que está na caverna 3, vem até nós que será recolhido. E o que faz com que eles saiam? E aí vem a pergunta final, fica para sempre no umbral? O que faz com que eles sejam recolhidos? Duas coisas. Primeiro, dá oportunidade à natureza de dissipar aquelas energias que estavam em torno dele, principalmente o fluido vital, que deveria ter extinguido naturalmente com uma morte natural, e ele estava repleto de fluido vital. Então, a natureza permite que lentamente, anos ou às vezes horas que sejam, aquele fluido seja dissipado. E segundo, o despertar da consciência. Enquanto ele se encontra em revolta, ele não vai conseguir ser assistido na enfermaria. Ele vai ter que continuar na UTI. Então, no momento que ele acalma a mente, que ele compreende o que está acontecendo, ele é imediatamente resgatado. Foi assim com André Luiz. A gente viu no filme. Qual foi o momento que André Luiz foi resgatado? No momento que ele teve a humildade de reconhecer tudo que ele cometeu, fez a oração realmente forte, e ele foi imediatamente, ele abriu a consciência dele para o resgate. De forma alguma, não tem esse negócio de para sempre. Espiritismo é dinâmico. Você fica o tempo necessário para ser tratado na UTI, é levado para a enfermaria e depois você vai para casa, dá continuidade à sua vida. Rapidinho, a última pergunta. O suicida compreende as suas reais condições no mundo espiritual? O suicida, assim como todos nós, vamos parar um pouquinho de falar do suicídio, vamos falar de nós. Assim que a gente desencarnar, nós vamos compreender a nossa situação no plano espiritual? Segundo a doutrina espírita, não.
Num primeiro momento, a gente passa por uma espécie de atordoamento. O indivíduo... Vocês já dormiram à tarde e acordou no meio da tarde e não sabe se é à noite ou se é de outro dia? Que dia que é? Eu quando ia para os bailes aqui em Guaçuí, a gente dormia e acordava 4 horas da tarde e não sabia o que estava acontecendo. Aí eu andava pela casa com a cabeça baixa e fiz besteira, porque estou acordando 4 horas da tarde. É exatamente isso que nós vamos passar quando desencarnarmos. Nós não vamos ter noção exata do que está acontecendo conosco. Como o suicida entra num estado de perturbação muito grande, esse tempo prolonga-se por mais tempo. Mas tão logo ele comece a dissipar aquelas energias, tão logo ele comece a acalmar e abrandar a mente, ele passa a compreender. E no momento que ele passa a compreender, ele imediatamente é amparado pela espiritualidade que assiste. É retirado daquele ambiente onde está e é levado por uma espécie de enfermaria, que são os postos de socorro que ficam em torno da crosta, acolhendo, para depois ir para uma colônia. Tudo de forma gradativa. E a gente falava a noite toda, né? Que pena, né? Que nós não temos a noite toda. Gente, olha, nós só estamos começando o nosso setembro amarelo. Mas começamos com o pé direito, porque foi maravilhoso, né? Quero agradecer muito a Maiara, a Leonardo, porque eu acho que foi super esclarecedor. Foi uma hora que passou assim, a gente nem percebeu, né? Pena que aquele relógio está bem ali na frente, né? Senão a gente ia embora. Sexta-feira que vem, o nosso tema será sobre olhar para si mesmo, com o Everton Azevedo, que também é psicólogo, e da parte espírita a Eliana Barbosa. Vai ser desse mesmo feitio aqui, tá? Agora nós vamos fazer a nossa prece, mas quero reiterar o nosso agradecimento a vocês, foi ótimo, vocês estão de parabéns, nosso objetivo de hoje foi totalmente alcançado, eu acho que vocês também ficaram bem satisfeitos, porque foi bem esclarecedor, né, tudo que foi conversado aqui. Então vamos fazer a nossa prece final. Pode começar, neste momento, nós encarnados e desencarnados, queremos agradecer a espiritualidade amiga que trouxe até nós esses 2 companheiros que tanto nos esclareceram, nos orientaram, e também agradecer a todos vocês que aqui estiveram hoje nos prestigiando. Que as nossas vibrações de paz, de amor, de compreensão alcancem a todos aqueles que neste momento estão passando por dores e por aflições. Que eles possam receber um pouco do nosso carinho para que consigam o equilíbrio necessário para perceberem como é sublime viver esse desafio chamado vida. E assim, gratos, pedimos a permissão para encerrarmos a primeira parte de nossa reunião de divulgação do